Muito boa tarde, meus irmãos. Estou aqui na função de convocá-los para o retorno a esta plateia, para que possamos dar continuidade às atividades de hoje. Eu vou falando aqui enquanto o pessoal vai chegando ali, né? Vamos continuar, então, com mais uma brilhante mesa redonda, a mesa mais horizontal de todas as mesas redondas. Mas é que é uma mesa redonda, né, espiritual, com todos envolvidos. Todos envolvidos, formamos uma mesa redonda, lógico. Muito bom servir a um evento com os nossos irmãos espíritas, porque espírita é assim, Alejandro. O espírita a gente convoca, eles vêm. Espírita é caridoso. O pessoal está lá na fila, viu que chamou, rapidamente eles voltam para o salão. É uma bênção. Eu não sei porque aqui na mesa anterior falaram de maledicência para nós. Que isso, gente? Espírita com maledicência? Jamais. Jamais. Espírita não fala mal de ninguém, não briga com criança, não fica nervoso no trânsito. Espírita é espírita. As aguinhas foram trocadas e nós estamos aqui só aguardando os nossos irmãos, né? Daqui a pouquinho estarão aqui. Estão chegando, viu, filho? Estão chegando. Quem sou eu para falar de atraso? Fala para mim. Quem sou eu para falar de atraso, Carlão? Carlão, me ajuda, Carlão. Quase desencarnei de vergonha já hoje. E é isso, né? A gente vai dar, então, continuidade às nossas atividades. Nossos irmãos estão todos chegando, estão todos bastante preocupados com o horário. Sexta-feira, amanhã é sábado. Tá tudo certo, né? Tudo certo. É isso aí, pessoal. Vamos chegando, vamos nos aquecendo, aquecendo os nossos corações. Tenho certeza que será mais uma brilhante mesa redonda. Afinal de contas, é o nascer do sol. Nascer do sol. Nesse friozinho, tudo que a gente precisa é de um sol nascendo. Ele nasce, ele se põe, o dia segue e a vida também segue seu curso. Na direção da imortalidade da alma. Muito bem. O nosso irmão Décio vai continuar assinando os livros. Mais tarde um pouquinho, né? Aí, já está vindo. Olha lá. Que beleza, pessoal. Vou falar um pouquinho do que vai tratar essa mesa, enquanto o pessoal vai chegando. E depois o nosso irmão Alejandro, que vai ser o moderador da mesa, vai retomar os assuntos para quem chegar um pouquinho depois. Então, a proposta é discutir com o tema o nascer do sol. E com isso, a mesa terá como objetivo a discussão sobre temas da bioética do início da vida, focando especialmente na vida intrauterina, psiquismo fetal e aborto, o impacto psíquico, emocional e espiritual para todos os envolvidos em momento tão importante que envolve o trânsito da concepção até o nascimento. E a gente então chama o nosso querido irmão Alejandro Vitor Daniel Vera, médico psiquiatra e presidente
da AME Osasco, já foi apresentado aqui, para que compõe a mesa redonda conosco. Alejandro, por mais de 7 anos, foi eleito na Clínica Ânimos, onde trabalhamos, o melhor psiquiatra da Clínica Ânimos. 7 anos consecutivos. Merece palmas, né, gente? O que é, Alejandro? Só tem eu. Eu não ia falar isso, gente. É o melhor psiquiatra que nós temos lá. Vamos chamar também para compor a mesa o nosso irmão José Roberto Pereira dos Santos, que é presidente e fundador da AME Espírito Santo, também já apresentado anteriormente. Seja muito bem-vindo. E vamos ter a felicidade de apresentar a nossa irmã Cristiane Assis, que vai compor a mesa conosco. Ela que é ginecologista e obstetra, com área de atuação em medicina fetal, preceptora em obstetrícia no internato da Faculdade de Medicina da UNAERP, docente no internato em saúde da mulher na Faculdade de Medicina da Universidade de São Judas, palestrante e membro da AME Santos e autora do livro Gestação, Encontro entre Almas. Muito bem, vamos aplaudir. Chamamos também a nossa querida irmã Letícia Talarico. Por aí, vamos lá. Ela é psicóloga clínica, pós-graduada em saúde mental e psicologia na reprodução humana assistida, coautora dos livros Amor a Dois e Psicologia na reprodução humana assistida, facilitadora de constelação familiar, terapeuta do grupo de psico-oncologia da AME Minas Gerais e criadora do projeto O Chamado do Interior da AME Goiânia. Nós que trabalhamos com saúde mental e somos espíritas, é muito comum a gente receber no consultório encaminhamentos de colegas espíritas que querem um psiquiatra espírita, um psicólogo espírita, né? Mas tem uma coisa que é muito peculiar no espírita. Ele apresenta o adolescente que vem com queixa, por exemplo, TDAH, e aí quando a gente tem aquele momento com o responsável pelo adolescente, ele fala assim, olha, mas é tudo obsessão, viu? A escola encaminhou, mas olha, tudo obsessão. E, curiosamente, esses dias eu estava com um adolescente na clínica, com queixa de TDAH. E aí, já tinha feito lá uma entrevista com os pais, estava falando com ele e perguntei assim, olha, meu filho, de 1 a 10, onde 1 é muito pouco e 10 é demais, dá conta, o que você acha de 1 a 10 sobre o seu transtorno, só déficit de atenção? Por favor, responda para mim. Ele respondeu assim, C. Aí eu marquei lá para ele 8, sabe? Porque às vezes acontece isso, né, gente? Bom, vamos lá, Alejandro? Vamos lá. A gente vai começar, então, essa mesa que fala... Mesa sem mesa, na verdade, né? Mas para a gente poder abordar o tema simbolicamente colocado aqui como Nascer do Sol, que é justamente, como o Alan comentou, esse período ali, esse trânsito do processo reencarnatório, do momento da concepção até o nascimento. Essa fase bem específica é tão importante. Interessante a gente observar que na primeira edição do Livro dos Espíritos, na questão 344, quando Kardec questiona a respeito da união da alma ao corpo, na primeira edição, que é uma edição mais enxuta, 500 e poucas perguntas, os espíritos respondem, ou teriam respondido, no momento do nascimento. E aí se tem, na segunda edição, já de 1860, essa resposta se modifica. A união da alma ao corpo se dá no momento da concepção. E essa mudança ela é extremamente importante, é essencial. Porque se não haveria ali a união da alma ao corpo no momento da concepção, nós não estaríamos, talvez, discutindo ali a questão do aborto. Então, esse ponto é essencial. E o intuito é que a gente possa trazer, dentro de um tema que é tão árido, os aspectos bioéticos, psíquicos,
momento ali da união, como que vai se dando. A Cris tem essa obra ali linda dentro do seu título, né? Gestação, Encontro entre Almas, e o Chico dizia que a gestação é um segredo entre a mulher e Deus, mas que nós sabemos que envolvem várias almas e muitos compromissos ali envolvidos. E como vai se dando, e na mesa anterior foi colocado, o Rodrigo lembrou o planejamento reencarnatório de Segismundo, tantas almas envolvidas numa situação que é tão preciosa, que é a projeção do espírito no mundo. Na sua necessidade de aprendizado, de crescimento, de transcendência, de busca de sentido. E existe muita vida nesse espaço. Muitas questões envolvidas ali que vão impactando a mulher, vão impactando o homem, vão impactando a família toda, esse ser na sua volta, a terra, a corporeidade, para ele se tornar um fato biológico, como é colocado, numa relação psicofísica, mas no qual a alma toma conta dessa história toda. E é um pouco disso que eu queria trazer aqui, já trazendo ali os colegas, né, os aspectos éticos envolvidos. O Zé tem uma obra também que foi recentemente lançada, né, Bioética. Zé, quer trazer um pouquinho, que fala não só do assunto do aborto, mas muitos outros, né? Sim, esse livro está aqui, né, para venda. Ele é um produto do Departamento de Bioética da AME Brasil. Então, ele foi lançado em 2023. Tá? E ele tem assuntos de bioética do contínuo, né? Desde a fecundação até a velhice. Então, são temas muito importantes que estão sendo discutidos aqui hoje e que eu recomendo. Tá? Sou suspeito, mas eu acho assim, que é uma obra relativamente não é tão grande assim, mas assim, contém assim, assuntos que nós, espíritas, temos que conhecer, até para ter um entendimento. É uma leitura acessível para todos, tá? Não é só para quem é da área de saúde, não, tá? Para todos vocês. Certo? Maravilha. E queria começar com a Cris, trazendo um questionamento aqui, que também do livro O Clamor da Vida, da doutora Marlene Nobre, que levanta o seguinte: em que momento se inicia o que nós entendemos como uma pessoa humana? Porque ela traz ali uma reflexão a respeito do processo de coisificação, que a gente observa hoje não só no feto, mas o ser humano tem sido coisificado. Né? Isso do nascer ao morrer. Que momento isso se daria? Já trouxe ali a resposta dos espíritos, questão 344, enfim, mas o que a ciência nos traz hoje, o que a gente pode observar, né? Eu sei que é difícil, né? Como o Décio colocou mais cedo, se o embrião tem alma, não tem, e aí, obviamente, a gente entra na questão ali, não é possível abortar, né? E não é para abortar. Mas como que se dá esse processo? Né? Bom, boa tarde. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder estar aqui falando sobre algo que eu amo, que é a vida desde a concepção. Numa cidade que me é muito querida, eu passei minha infância vindo para Santana do Parnaíba com meus avós, no fim de semana, no sítio deles, e com pessoas tão queridas aqui. Bom, essa discussão sobre aborto, que a gente pode até mais para frente se alongar, ela é muito mais ideológica do que científica, né? Cientificamente, a vida humana se inicia a partir do momento entre o óvulo e o espermatozoide. Ali, naquele instante, tem um DNA único, um genoma único, que nunca aconteceu na história e que não vai se repetir. E a grande beleza do espiritismo e das psicografias que a gente recebe é que, muitas vezes, nós temos informações que nos chegam, através dos espíritos, muito antes que a ciência seja capaz de comprovar aquilo que eles estão descrevendo. E, falando sobre essa questão que o Alejandro trouxe, né, de que no Livro dos Espíritos se diz que o espírito se liga ao corpo no momento da concepção, recentemente eu encontrei um vídeo na internet. Daniel, você pode pôr o segundo vídeo para mim, por favor? Daniel? Aí. Antes de soltar, para um pouquinho. Para um pouquinho, Daniel, volta. Que eu vou explicar o que é isso, né, gente?
Para, Daniel, você está dando spoiler. Para o vídeo. Na verdade, é o seguinte. Recentemente, com essa história da evolução da fertilização in vitro, uma cientista descobriu que, no momento em que o óvulo encontra com o espermatozoide, ele solta uma faísca de luz. E, atualmente, muitos estudos têm demonstrado que, quanto maior a luminosidade que acontece nesse momento da concepção, mais viável é esse embrião na hora da transferência. Talvez nos dando uma coisa muito precoce do que seria, no futuro, aquele instrumento que a doutora Marlene sempre falou para a gente, que, enquanto a gente não soubesse se tem um espírito conectado àquele embrião ou não, todos devem ser tratados igualmente. E esse é o vídeo que eu trouxe para vocês, porque, quando eles viram isso acontecendo, né, eles chamam de faísca de zinco. Essa luminosidade aparecendo, eles resolveram estudar, óbvio que não em embriões humanos, eles foram estudar em embriões de ratos que estão ali. Eles colocaram vários óvulos de rato, e depois, quando o vídeo passar, vocês vão ver, tinham vários espermatozoides em volta. E aí vocês vão ver que, conforme vai acontecendo a concepção, pode soltar, Daniel, por favor. Eles vão soltando umas faíscas de luz. Olha lá. Os do meio, se vocês prestarem atenção, eles não vão soltar luz. Olha lá, está vendo? E, a partir desse momento, Daniel, pode botar o segundo vídeo, só para a gente começar a nossa discussão da tarde? Repete, por favor, antes, que eles querem ver. Olha lá, soltou um. Opa, fecundou outro. Mais um. E aí eles vão estudando a quantidade dessa luminosidade e o quanto isso vai sendo efetivo ou não na hora da transferência desses embriões. Olha lá, mais um piscando ali. E agora, só para a gente dar início, Daniel, você pode botar o vídeo 2, por favor? Qual é a grande beleza desse momento, né? A partir do momento que há esse encontro, né, começa a se formar ali dentro um ser vivo, com todas as suas potencialidades num processo contínuo, como o Décio mostrou, se a gente não interferir. Então, é fato, como o Alejandro perguntou, a vida se inicia no momento da concepção. Qualquer outra definição que se dê, ela é intelectual, não biológica. A partir de qual momento eu vou dar importância para essa vida, vai depender mais do meu ponto de vista, como disse o Décio na primeira palestra, do que da realidade. E esse ponto de vista, o quanto se valoriza essa vida desde a concepção, está diretamente relacionado à maturidade moral do espírito que se refere a isso. Porque muita gente acha, e a gente sabe que, quanto mais nós seguimos as leis divinas, as leis naturais, maior a nossa chance de sermos livres para vivenciar os ensinamentos de Jesus, de Deus, e as leis divinas que estão escritas na nossa consciência. Mas muita gente acha que a liberdade de se ter ou não um filho quando se quer acontece dessa interrupção. E não. Na verdade, isso é uma liberagem, de acordo com o conceito que cada sociedade, cada pessoa defende. Mas a vida humana em si não há o que se questionar. Ela inicia-se no momento da concepção. Zé, sabendo disso, né, que não dá nem para a gente ficar construindo certas questões em cima de pontos de vista ou achismos, a importância de uma ética, mas uma ética espírita, olhando para esse momento da concepção, início da vida corporal, mas nessa relação ali com o espírito. Qual a importância disso? De olhar sem os achismos e, como o Décio foi lembrando bem mais cedo, as questões fundamentadas na ciência, as questões fundamentadas ali em dados que nos possibilitem ter um olhar amplo a respeito dessas questões e não ideológicas, né, Cris? A importância da bioética espírita para que possamos olhar para esse ser não como uma coisa, mas como um ser humano, e a necessidade de fundamentar tudo isso em leis que protejam esse ser. A bioética espírita, como dizia a doutora Marlene, ela vem da bioética personalista, né? Que é um modelo até criado na Igreja Católica, que valoriza a vida em todos os momentos, desde a concepção até a velhice. Só que ela vai mais além com o que a doutrina espírita nos traz, né, sobre a questão, né, das reencarnações, né, do livre-arbítrio, da lei de ação e reação.
Então, nós, com conhecimento espírita, nós temos muito mais informações para valorizar a vida do que qualquer outro. Tá? E é o que você falou, a doutrina espírita, ela nos traz um conhecimento que não é só um conhecimento religioso, mas um conhecimento filosófico e científico também. Porque ela nos traz as causas e não só as consequências. Enquanto a ciência, né, materialista, ela ainda fica nas consequências. Por isso que, muitas vezes, né, quem não tem esse conhecimento tem dificuldade de aceitar, por exemplo, que um feto anencéfalo ele tem que ser permitido que ele viva até o momento da sua morte natural. Ou que um feto também, que vem de uma concepção por um estupro, também ele tem essa oportunidade, deve ter oportunidade também de ter sua vida mantida. Por quê? Porque ela nos traz informações da necessidade desses seres, dessas pessoas, desses indivíduos humanos, de terem essa oportunidade, porque nada ocorre por acaso. Então, a bioética espírita ela tem esse diferencial. Então, o aborto nós não admitimos em nenhuma situação. Como disse o Décio aqui, não tem nenhuma situação em que é permitido o aborto na doutrina espírita. Aquela questão de risco de morte para a mãe, na verdade, não se vai procurar o aborto, né? Vai se procurar assim, interrupção da gestação para salvar ambas as vidas. Então, não é um aborto. Né? Maravilhas. Eu queria passar agora para a Letícia, né? A gente vai voltar às questões éticas, o início do desenvolvimento ali do feto, mas como que vão se dando essas questões psíquicas no momento da concepção? Tem duas almas ali agindo entre uma e outra. Porque pode-se ter a ideia, num olhar de coisificação do ser, de que é simplesmente descartar, porque isso não me impacta. Né? Existem estudos mostrando mulheres que sofrem ali o aborto espontâneo, outras o aborto provocado, e, ao longo do tempo, avaliando-se a questão da saúde mental. E mostrando que aquelas que sofrem ali, ou têm ali o aborto provocado, e entendamos aqui que a questão do aborto, né, intencional provocado, e esse olhar é fundamental, nunca é da mulher, entre um todo. Porque senão se culpabiliza a mulher e é colocada como aquela que provoca o aborto, e precisamos entender que existem vários seres envolvidos numa situação dessas. Por vezes a mulher é a mais fragilizada nesse momento e a que não escolhe. Há um pai, né? Há médicos envolvidos, toda uma estrutura ali dita de, entre aspas, de saúde. E a sociedade ali que vai impondo certas questões e que se chega num momento tão crítico como esses. Mas a mulher ali que sofre do aborto provocado, ela tem maior chance e possibilidade de desenvolver transtornos mentais graves ao longo do tempo, quando comparado àquelas que sofrem um aborto espontâneo. Então, discutir essas questões também é cuidar da mulher, né? Na sua estrutura psíquica, né, Letícia? Perfeito. Então, vamos lá. São 20 anos, né, de clínica atendendo mulheres que provocaram o aborto e mulheres que estão tentando engravidar por fertilização e acaba perdendo, né, algum bebê espontaneamente. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte: aquelas mulheres que cometeram o aborto, elas tendem a esconder delas mesmas e falar assim para elas fazem uma promessa. Estão lá com 15, 16, 17 anos, não, né, eu cometi esse aborto, mas assim, eu vou esquecer, Deus me livre de lembrar disso, e vou seguir minha vida. E vocês acham que a vida segue tranquilamente? Não. Aí, quando elas vão para uma terapia, elas vão por quê? Porque elas fizeram o aborto? Não, porque tem algo interrompido na vida daquela mulher. Então, geralmente, existe uma perda na parte financeira. A pessoa, às vezes, ela se boicota, ela provoca aquilo sem ela perceber, por uma culpa de 20 anos atrás.
E é difícil explicar isso para as pessoas. Gente, vocês têm noção o que o aborto provocado, ele provoca na saúde mental de uma mulher? Que essa mulher precisa ser cuidada também. Ela precisa ser acolhida. Ela está paralisada em alguma parte da vida dela. Isso quando não provoca uma depressão, uma síndrome do pânico. Então, quer dizer, essa mulher, ela vai chegar na terapia, ela vai chegar no consultório psiquiátrico, ela não vai falar que ela está lá porque ela fez um aborto quando ela tinha 15 anos. Ela já não lembra, mas o corpo dela não esquece. O corpo dela lembra ela o tempo todo. Então, nós temos ligações com as pessoas, né, que passaram ali pelo nosso ventre, seja de forma espontânea, o aborto espontâneo, seja o aborto provocado, e seja o que aconteceu comigo. A minha filha veio de segunda fertilização in vitro, eu tive 3 embriões que não se fixaram, mas eu tenho uma ligação profunda com eles. Não deu beta positivo, mas eles existem. E eu lembro um dia que eu estava com a minha filha deitada na cama, era aniversário dela, a gente tinha rezado, ela olhou para a parede, eu falei, eu estou vendo meus filhos. Eu pensei, eu vi. A minha filha falou assim, meus irmãos estão aqui, não estão, mamãe? Meu olho encheu de lágrima, eu falei, estão. Ou seja, deu beta positivo? Não. Mas em cada embrião que foi transferido para o meu ventre, existia uma alma e uma ligação. Então, quando eu permito que aquele amor vive em mim, possa viver em mim novamente, eu estou trazendo vida para a minha vida, no meu coração. Os meus 3 filhos que não vieram, eles podem viver. Mas será que no coração das pessoas que estão aqui, que provocaram um aborto um dia, ou que perderam um filho um dia, será que vocês se permitem viver esse amor e deixar esse amor viver dentro? Ah, Deus me livre, mas eu já fiz isso aqui, Letícia, foi péssimo, eu não quero nem lembrar. Mas eu estou falando do amor? Eu não estou te julgando? Eu estou falando, você permite dizer para esse filho que não pôde nascer que, olha, eu não dei conta de fazer diferente, mas aqui dentro mora um amor muito grande. Esse amor é tão grande que eu estou aqui, provocando doença, provocando um boicote, provocando coisas na minha vida que estão prejudicando a minha saúde. Então, vamos fazer diferente, né? Hoje eu não faria isso mais, mas aqui dentro eu preciso permitir esse lugar de amor. E não é só para a mãe, não. Isso também vai influenciar o pai. Tá? O meu marido, ele não é espírita, ele não é reencarnacionista, mas um dia eu estava sentindo tão forte a presença desses 3 que eu falei assim, você está sentindo a casa cheia? Ele olhou assim para mim, estou. Você acha que é os meninos? Acho que foi a primeira vez que ele não falou que eu estava doida. Mas era saudade. Saudade, porque nós gestamos juntos a expectativa de receber essas vidas na nossa casa. Né? Então, a gente olhar para esse outro lado, que muitas vezes é difícil de quantificar, é muito importante. O respeito pela vida que passou e que ficou pouquinho tempo. Às vezes foi um aborto espontâneo, mas ficou pouco tempo e aquilo não é importante? É, porque aquele amor vive no coração do pai, da mãe, dos irmãos, de todos nós. Só complementando a fala da Letícia, essa é a beleza do Espiritismo, né? Ele nos traz informações realmente consoladoras, não só para sofrimento, mas para a compreensão dos fatos, né? Hoje a ciência estuda cada vez mais o quanto que o aborto provocado pode causar nas mulheres depressão, ansiedade, comportamentos autodestrutivos, suicídio, câncer. Mas quando a gente vai ver a psicografia de Joana de Ângeles, ela já explicava tudo isso para a gente. Por quê? Porque se o encontro entre o espírito reencarnante e a sua mãe se dá entre os perispíritos, antes de qualquer coisa, quando eu faço um aborto, eu estou tirando só o corpo, mas o espírito continua conectado. Perfeito. E de que maneira esse espírito vai atuar nessa mãe vai depender, óbvio, da evolução e do perdão e da ação de ambos. Seja ele permanecendo ali, virando um obsessor, seja a própria culpa dessa mãe lesionando o coração, o chakra cardíaco e lesionando problemas cardiovasculares, lesionando a mente. Então, assim, essa conexão é muito profunda. Arrancar aquele corpo dali não vai solucionar o problema. Mas e aí, agora eu faço o quê? Eu lembro que uma vez eu fui na Santa Cecília dar uma palestra, muitos anos atrás, sobre aborto.
lá em Santos, né? Eu nem morava lá ainda. E meus pais foram assistir a palestra. No final da palestra, minha mãe me chamou e falou assim: eu queria te pedir desculpas. Eu falei, desculpas por quê? Porque antes de você nascer, eu fiz um aborto. Porque minha mãe já tinha 3 filhos e logo em seguida, do terceiro, engravidou de novo e fez um aborto. Aí eu falei para ela, você não tem que pedir desculpas para mim. Você tem que pedir desculpas para você mesma. Você tem que se perdoar. E, a partir desse primeiro passo de se perdoar, é fazer o que Paulo ensinou para a gente. O amor cobre a multidão de pecados. E o ensinamento do André Luiz é o quê? Nesses casos, eu vou exercitar esse amor materno, que eu não pude dar a esse espírito, com tantos espíritos que precisam disso. Tantas crianças, como a nossa colega falou aqui de manhã, que estão no orfanato, precisando desse amor materno. Deixe esse amor transbordar, porque aí essas cicatrizes vão se curando. E tudo evolui da melhor forma possível. Bom, algumas perguntas já têm chegado aqui. Isso aí, você quer complementar? Não, só um complemento. Eu, vendo aqui a emoção da Letícia, né, quando falou, né, eu até me emocionei também. Eu entendo que o maior exemplo de amor eu vejo em 2 casos, que é na maternidade e paternidade, ou daquela mãe que cuida de uma criança com um distúrbio, né, mental, ou distúrbio físico, né, neurológico. Apesar de eu não ser pediatra, eu vejo esses exemplos na UTI, quando chega uma criança, já, ou adolescente ou adulto, né, com um problema, né, que já tem uma paralisia, né, cerebral, que vem com infecção. A gente sente que é um amor diferente, né, dessas mães. Então, assim, isso a gente tem que pensar também nisso, né, porque é a oportunidade de manifestar o amor real, né, que essas mães têm. Até o aborto espontâneo, ele leva a alterações na mãe também. Então, imagine o provocado. Zé, você colocando, né, o quanto que as mães se dedicam, e também foi um tema discutido anteriormente, aquelas crianças que reencarnam em condições especiais, enfim, situações mais limitantes do ponto de vista físico, se entendia, né, em algum momento, de que essas crianças deveriam ser descartadas, né, no processo ali de eugenia. Até hoje, de alguma forma, se tem essa ideia, quando se discutiu há algum tempo, e o Décio nos lembrou, a questão dos anencéfalos, enfim. E, às vezes, a gente, como espírita, né, coloca muito, mas é uma aprovação para a mãe. Na verdade, é um grande ato de amor. E lembro agora exatamente, não qual a obra, mas que André Luiz nos traz o caso de uma mãe em situação de muita simplicidade, muita pobreza, e que tinha um filho com paralisia cerebral, e 2 obsessores que faziam parte daquele conjunto. E André vai nos colocando, junto ao seu instrutor, de que aqueles 2 obsessores iriam renascer naquele lar para serem acolhidos por aquela mãe, que não era aprovação nenhuma. Era um ato gigante de amor e que ela tinha se disponibilizado justamente para acolher aqueles 3 espíritos. Então, a gente, como espírita, também precisa tomar um certo cuidado e colocar uma grande provação. O que essa mulher fez numa encarnação anterior e tal. Não, está lá se entregando de coração para almas, para espíritos em condições especiais, necessitando desse processo do amor para o crescimento, para a transformação. Né? E aproveitando uma das questões que chegou aqui, até te passando aqui, Zé, colocando o seguinte: por que os profissionais de saúde não trocam a nomenclatura aborto por assassinos de bebês, ali, entre aspas, né? Pois é, que é um cuidado que tem que tomar, né? Porque o uso dos eufemismos aumenta a incidência. Eu acho que vocês já que respondem, até o público já respondeu, né? Que eu acho que a gente tem que ter. Eu sou ginecologista, sou obstetra. Eu acho que a gente tem que ter um olhar mais caridoso com a paciente, com as mães. Ninguém faz aborto porque quer. Eu nunca vi uma pessoa fazer aborto e sair pulando da sala, dando risada. Tá? Existe o ovo cego, que eu não acredito que ela se conecte com nada. Eu tenho pacientes que fizeram aborto e vão muito bem, obrigada, sem nenhuma doença mental. Eu acho que a gente está tendo um olhar muito caridoso para o feto e pouco caridoso para a mulher. Me desculpem, ela não merece esse tipo de tratamento.
Não merece. Quando eu comecei ginecologia e obstetrícia há um tempo atrás, a paciente colocava Citotec, eu chamava a polícia, eu fazia um escarcéu no pronto-socorro. Hoje eu já tenho um olhar diferente, meu bem, por que você fez isso? Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu acho que o profissional... A gente não é juiz de ninguém, a gente não está aqui para julgar ninguém, sabe? A gente não pode ser tão mal com as pacientes. Porque fez aborto, é ruim, é não sei o quê, é desprezível. Ela não é nada. Ela sabe, cada um sabe, minha avó dizia, cada um sabe onde a água bate na bunda. Né? Então, eu acho assim... A gente não pode, porque eu senti o feto. Não sentiu o feto que você perdeu, porque você está com a gravidez anembrionada. Foi um aborto espontâneo, você não sentiu nada. E tem que ter um olhar mais caridoso em cima da paciente. Eu volto a repetir, não conheço nenhuma mulher que fez aborto que saiu da sala, oba, abortei, que legal, tirei, tomei Citotec. Nenhuma. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar mais caridoso com a mulher. Porque é muito fácil falar quando você tem condição social de criar. Porque eu acho que amor à vida é dar condição para aquela vida estudar, para aquela vida se desenvolver. Né? Não é. Tem gente que trata filho com pancada. A criança responde. Eu já tive paciente que entrou que a criança caiu, foi lá do outro lado da sala. Eu nem assim eu reclamei, porque era o grau de evolução dela. Ela acha que é pancada e está bom para ela. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar mais caridoso com o ser humano. Essa fala sua nos lembra o seguinte: o nosso modelo e guia está representado ali no cantinho, né, sentadinho. Naquela passagem da mulher adúltera, ele era o espírito que mais podia julgar aquela situação, e ele simplesmente se calou e disse para ela aí não voltar a pecar. Lógico que o nosso propósito aqui, como profissionais, médicos espíritas e propagadores da doutrina, do paradigma médico espírita, é instruir, divulgar aqueles que queiram saber o que acontece, mas jamais condenar. Porque realmente cada um tem o seu livre-arbítrio, tem o seu momento de agir, e a gente sabe, isso é uma lei natural. É a mesma coisa que eu falar assim, quando eu falei para vocês de ideologia, né? A vida começa na anidação, a vida começa quando o cérebro está pronto, a vida começa quando nasce. Isso tudo é um grupo que se junta e decide. É a mesma coisa se a gente se reunisse aqui e falasse assim, na nossa opinião, não existe a lei da gravidade com menos de 3 metros de altura. Posso fazer isso? Posso. Mas se eu for pular de qualquer lugar, a gravidade vai agir. Então, eu posso decidir que a vida só começa com 5 anos de idade. Mas toda vez que eu for contrária a essa lei natural, haverá uma repercussão e uma consequência proporcional ao nível de conhecimento de cada um que faz esse ato. O nosso papel como profissionais é educar, se perguntado, se questionado, e acolher, sempre, sem julgar. Eu queria só complementar, né? A luta pela vida não é julgar aquelas mulheres, né, que fizeram o aborto, que perderam espontaneamente ou que foi provocado. Não é isso. A luta pela vida é algo que nós ainda não sabemos fazer. A gente não olha para a gente como se a gente fosse o milagre da vida. A gente acha que a gente caiu aqui, né? Está vivendo, a vida é difícil? Não. O dia que a gente aprender a olhar no espelho e se sentir o milagre da vida, quem sabe eu não vou poder passar isso para frente. Né? Porque se uma pessoa, numa dor psíquica, ela vai lá e ela faz o aborto, ela não está conectada com a vida. Mas é difícil conectar, porque muitos de nós aqui ainda não estamos conectados com a vida. Então, eu vejo, né, quando a pessoa vai fazer um tratamento, por exemplo, para engravidar, que é o contrário, tem lá 6 embriões perfeitos. E fala, Letícia, mas meu endométrio estava lindo, não fixou nenhum. E na hora que a gente vai conversar, e que eu pergunto para a pessoa, eu falo assim para ela, você tem noção que a vida não chega tão fácil assim? Quantos por cento de chance é possível engravidar? 25% dos encontros entre óvulo e espermatozoide levam à formação de um embrião. Perfeito. Ou seja, nós que estamos aqui somos um milagre. Não foi só porque minha mãe quis, meu pai quis, ou porque eles tiveram encontro ali, que eu estou aqui, não. Que dia que a gente vai se olhar no espelho e vai se ver como um milagre da vida. Então, quando as mães, as que querem engravidar, que é o contrário, né, da situação, elas começam a se conectar com isso. Eu sou um milagre.
Ah, entendi. Ou seja, então eu preciso conectar primeiro, né, Letícia? Com essa vida que eu ganhei, agradecer, né, a vida que chegou para mim, porque eu sou um milagre. Aí já começa a preparar o terreno. Faz parte do enxoval espiritual que o Rodrigo falou. Exatamente. Eu começo, então, a ter gratidão pela vida que chegou. Nós não temos, porque nós somos muito mais críticos do que gratos. E aí vem o segundo passo. Qual que é? Eu engravido primeiro de alma, eu desejo muito, né? E aí, como que eu engravido de alma? Conversa com o espírito. Fulano, vem reencarnar. Alô, enxoval emocional. Vai ser tão bom, aqui é uma escola, vai ser tão importante. Ou seja, eu estou conectando com o milagre, mas primeiro eu me reconheço como o milagre da vida. Então, é complexo, né? E é interessante nessa parte do enxoval, né? Fulano, vem reencarnar. O que você pode oferecer para um espírito para convencer ele a reencarnar? Pode vir que eu vou te dar um berço novo, eu vou te dar um quartinho, eu vou te dar... Não! Pode vir, meu filho. Cada dia eu sou uma pessoa melhor para te receber e te ajudar na sua evolução, no seu planejamento reencarnatório. Esse é o grande diferencial. E aí eu posso contar do resultado? Aí no grupo de tentantes, que eu tenho um grupo de casais, né? De tempos em tempos eu faço o grupo de tentantes. O que acontece? Na hora que eles engravidam de alma, na próxima fertilização, nidação, gravidez. Né? Daí 1, 2, vem. Por quê? Porque conecta. Isso também acontece, às vezes, nos casos de paciente que não consegue engravidar, não consegue, faz FIV, faz de tudo, aí adota uma criança e logo depois engravida. Por que será isso? O que essa adoção fez no endométrio dessa mulher? Não, ela fez no espírito. Ela mostrou para aquele espírito reencarnante que muitas vezes tem débitos com esses pais e tem medo. Porque para você se reencarnar, você esquece de tudo e você volta frágil na mão de, às vezes, algum algoz seu. Você vai ter coragem disso? Mas, de repente, quando esses seus futuros pais aceitam alguém que nem veio do útero deles, nem é biologicamente igual, e aceita com um amor imenso, eu me sinto mais tranquilo para me entregar nesse processo e seguir com o que foi planejado. Respondendo aí a nossa amiga ali, a doutrina espírita, ela não condena ninguém. Não tem nada na doutrina que condene, tá? Ela nos dá informações que a gente deve respeitar o contínuo da vida, tá? Agora, cabe a nós, né, através do nosso livre-arbítrio, do nosso entendimento, as escolhas. Tá? Mas a questão da saúde da mulher, isso aí são trabalhos científicos que mostram isso. Tá? Isso não é a doutrina espírita que fala. Né? E você falou outra coisa também. A mulher não sai festejando o aborto. Concordo também. Até porque, segundo trabalhos, né, até internacionais, mostram que mais de 50% da decisão de abortar não é da mulher. É do marido, é do pai, é do patrão. Entendeu? Então, a gente entende que ambos devem ser recepcionados com amor e com carinho. Tá? Mas é nossa obrigação, nós que entendemos a doutrina espírita, passar essas informações, né, que o aborto não deve ser feito. Chegou uma pergunta aqui, eu vou tentar resumir, porque eu também não entendi. Deve ser médico que escreveu isso aqui, aposto. Que a letra está um pouquinho difícil de entender. Mas vamos lá. Ela pergunta sobre gestação anembrionada. Né? Quando tem a gestação anembrionada, o que liga? O que faz? É uma condenação a essa mulher por outras atitudes? Né? 2 aspectos precisam ser esclarecidos nesse momento. Um deles é que esse termo gestação... Eu vou explicar agora. Imagina. Gestação anembrionada, antigamente a gente dizia que era aquela onde você faz o ultrassom e não enxerga desenvolvimento de embrião, só do saquinho gestacional, mas não vê nenhuma estrutura embrionária. Com o avanço da fertilização in vitro, a gente começou a observar que, às vezes, mulheres que tinham embriões transferidos, na hora de ver o ultrassom, a gente podia, sim, ver o saco anembrionado, que seria sem estrutura embrionária. E aí pergunta, como assim anembrionária se foi transferido um embrião? Então, a gente entendeu que, na verdade, quando no ultrassom
eu vejo um saco gestacional sem estrutura embrionária, eu não tenho como afirmar se lá dentro tinha um embrião ou não. Pode ser que ele fosse tão pequeno que eu não enxergasse no ultrassom. Então, hoje, o termo é gestação inviável. É aquela que não tem como evoluir com o desenvolvimento de um bebê. Dito isso, a doutora Marlene costumava muito dizer que, às vezes, o desejo desse casal é tão grande, tão intenso pela gestação, que, sim, essa mulher pode atrair um espermatozoide que seja fertilizado e que chegue até a anidar, dar um teste de gravidez positivo. Mas, se eu não tiver o princípio, o modelo organizador biológico para organizar a formação desse embrião, essa gestação não vai para frente. Por isso que eu não vejo estrutura embrionária no ultrassom. Então, uma mulher que tem uma gestação que não tem desenvolvimento de embrião, eu não posso dizer, não, então ela não tinha espírito ali ligado, ela só queria engravidar. Não. Mas o que a gente sabe é que, para que haja uma gestação viável de um embrião que vá se desenvolver, é fundamental que, antes de qualquer coisa, haja um encontro entre o espírito dessa mãe com o perispírito do espírito reencarnante. Porque é ele que vai direcionar qual o óvulo que vai eclodir, e esse óvulo vai atrair o espermatozoide mais viável. E isso, sim, gente, é verdade. Antigamente, a gente aprendia na escola que o espermatozoide que fecundava o óvulo era o mais rápido. Não, a ciência já tem demonstrado, assim como o Chico Xavier psicografou lá na Reencarnação do Segismundo, que era o óvulo que atrairia o espermatozoide viável para configuração da clínica de planejamento reencarnatório que foi feito lá no Instituto do Planejamento. Hoje a ciência mostra que o óvulo produz uma determinada substância que atrai um determinado tipo de espermatozoide, mostrando que realmente essas informações que a gente tem recebido são verídicas, né? Faz muito tempo que eu não vejo isso, né? Oi. Esse embrião é induzido ou é natural? Esse que eu falei particularmente, eu falei em duas situações. Ou a mulher, às vezes, quer muito engravidar, e essa vontade faz com que um espermatozoide seja atraído, mas não se desenvolve gestação, porque não tinha um espírito para coordenar a formação desse corpo, não tinha um modelo organizador biológico ali. Ou a outra situação que eu falei é que, sim, tinha um embrião que foi visto lá no laboratório, que a gente ainda não tem instrumentos para dizer se tem espírito ou não vinculado a ele. Por quê? Porque essa transferência desse embrião é feita com alguns dias de vida. Alguns dias são 8, 10 células, que podem acontecer nesse processo automático entre encontro entre óvulo e espermatozoide. Mas seria aquele embrião que não tinha luz. É aquele que não vai vingar. Então, eles se desenvolvem, mas não tem um embrião lá dentro. Tá? Isso mostra a complexidade que é, inclusive, no entendimento da cocriação. Né? Como o André Luiz vai colocando a Evolução em Dois Mundos, que nós somos co-criadores em plano menor, e como vamos interferindo nesses processos todos. Mas é de colocar que faz muito tempo que eu não vejo isso, né? Pela minha área de atuação, mas lembro ali que, no início, até se entendia de que haveria uma disputa entre os espermatozoides. E, na verdade, a gente percebe que há toda uma relação fraterna de aproximação daquele que é viável, os outros milhões de espermatozoides vão auxiliando biologicamente para que se forme aquela célula-ovo e a coisa comece a se desenvolver de uma forma que possibilite a ligação do espírito àquela célula, né? Exatamente. E esses argumentos, porque assim, a gente na parte do espiritismo, a gente sabe lá no Segismundo que existem os espíritos construtores, que eles são destinados a fazer com que aquele planejamento se faça aqui no corpo físico. Mas nem sempre nós estamos conversando com espíritas. E a defesa da vida, ela deve ser universal. Por isso que cada vez mais a gente traz argumentos científicos que possam ser utilizados para qualquer espectador. Seja ele ateu, seja ele defensor do aborto, porque, às vezes, isso é uma coisa importante da gente destacar. Salvo os casos de psicopatologia, de pessoas com grandes problemas, as pessoas são boas na sua natureza. Assim. Ninguém é a favor de assassinar fetos e bebês, não. Sempre alguém está defendendo algum ponto de vista. Equivocado, sim, mas não errado. Porque, às vezes, nessa disputa passional de interrompe, não interrompe, às vezes eu acabo tratando o meu irmão, o outro, como um inimigo. E ele não é um inimigo. Ele é simplesmente alguém que, de repente, não recebeu as informações que precisava para compreender a grandeza desse processo. E nos cabe, àqueles que temos as instruções, conseguir passar essas informações da melhor forma possível, da maneira mais simples e mais irrefutável possível. Porque, quando a gente usa o argumento da ciência, não tem como questionar. Eu posso dizer, tá bom, a ciência diz isso, mas eu não concordo. Escolha sua. Mas a lei natural, a ciência ali é muito clara. Né? E daí, né, Zé, porque é uma colocação aqui que
da importância desse paradigma médico espírita para os profissionais de saúde de uma forma geral. Aqui cito os médicos, porque afinal de contas, quando se fala de aborto, há uma equipe de profissionais que também contribui para isso. Então, a formação de uma mentalidade, desse entendimento mais profundo, que vai além das questões técnicas e científicas, porque o que nós esperamos que o médico entenda o que está realizando lá, mas que toca nas questões éticas, nas questões morais, de defesa da vida, é algo muito mais profundo. Eu acho assim que é um papel da nossa associação, né, como médicos espíritas, é esse, é de levar nesse conhecimento, não só o conhecimento, né, a vivência na nossa prática diária, né? Então a gente vê muito espíritas na teoria também, tá? Eu fui fazer uma palestra numa casa espírita um dia sobre aborto. O presidente da casa não estava no dia, mas aí eu comecei a falar, tá, contar alguns casos, aí depois me falaram, ó, o nosso presidente aqui, ele teve, a esposa engravidou, tinha um problema de má formação, e ele, baseado no livro dos espíritos, ele concedeu que fizesse o aborto. Ó, mas baseado em quê? A interpretação então, assim, é livre, né? É muito fácil a gente entender a teoria, mas nos desafios da vida também, a gente não fazer a prática, né? Então, por isso que o mais importante do que a gente ter o conhecimento é ter a nossa vivência diária, seja na pediatria, né? Seja na neonatologia, seja na terapia intensiva. Então, a gente tem que praticar aquilo que a gente entende como correto. Então, assim, eu acho que o papel de nós, médicos espíritas, perante esses assuntos desafiadores, é muito importante. Eu também, quando falar em assassino, né, assassinato, eu sou totalmente contrário a isso. Eu acho até que não devia nem falar em prisão para a mulher que aborta. Pode ser que é aquele aborteiro que ganha com isso, tudo bem, mas para a mulher, eu acho que tinha que ter um acolhimento dessas mulheres para serem educadas, né, com esses conhecimentos, né? Não precisa nem ser espírita, né? Conhecimentos científicos mesmo, do que aquilo pode provocar na vida delas, né? Eu acho que se tivesse isso, essa oportunidade, a gente evitaria muito esses acontecimentos. Então, quando você coloca uma coisa muito chocante, né? Você acusar uma pessoa de assassinato, isso eu acho que faz o efeito contrário. Entendeu? Que é outro grande desafio, né, Zé? Que é o nosso olhar em relação a todos esses temas que são tão áridos e a gente se colocar de uma forma em que não seja moralista, que é o que foi levantado. Julga-se o ato, e julgar o ato é importante, e Emmanuel nos coloca isso. Julguemos, mas julguemos com amor. Julguemos o ato. O ser não se julga. Pela sua condição daquele momento, pelos grandes exemplos que nós temos, o maior deles, sem dúvida, Jesus, e você cita ali a passagem da mulher adúltera, que é fantástica, a maneira como ele vai se colocando. Jesus nunca julgou o ser. Trazia o julgamento dos atos para que nós possamos ali extrair a lição de transformação daquele instante. Mas ele via além. Por isso que ele busca Paulo, por isso que ele busca Maria Madalena. Porque se ele olhasse para um recorte, ele não iria na direção de Paulo. Porque eu posso entendê-lo, compreendê-lo como o maior perseguidor, um dos maiores da história do cristianismo, como assassino. Mas ele olha para aquilo que Paulo irá se tornar, o potencial. Assim como Maria Madalena. Então, creio que o grande desafio é acolher, né, Letícia? Exatamente. E como que se faz isso sem ser moralista? Perfeito. Olhando primeiro para a dor daquela pessoa, né? Que, como eu disse, o efeito do aborto ele não vai aparecer na hora, 1, 2 anos depois. Ele vai aparecer 10, 15. Então, às vezes, lá na frente, né, quando a pessoa vai sofrer, às vezes ela tem um desafio familiar, de repente você vê ela carregando um peso maior do que ela dá conta, ela colocou naquele peso o aborto provocado. Então, a gente falar de valorizar a vida, a gente não está falando de julgar, a gente está falando também de acolher e de cuidar daquela pessoa que se viu naquela condição, né, que não foi pensada, porque se fosse pensada, acolhida e trabalhada, talvez ela pudesse fazer diferente. Mas, então, primeiro, de acolher a dor que a pessoa traz. E lembrando,
A dor do aborto, ela não vai vir 1, 2 anos depois. Ela vem 10, 15, 20, 30. Lá na frente. Né? Quando a pessoa, às vezes, sofre aí um desafio na vida, e na hora que a gente começa a compreender, mas que coisa, por que você está carregando tanto peso? Gente, são muitas mulheres que eu atendo. Né? Não estou inventando, isso aqui é pesquisa. Aí, na hora que você vai ver, você fala, não, mas peraí, por que você está carregando tanto peso desse jeito? Por que você tem que ser arrimo de família? Por que isso? Por que aquilo? Aí, na hora que a pessoa ela vai olhando para dentro, ela... Nossa, Letícia, eu senti um peso aqui agora. É o peso de eu não ter deixado o meu filho viver a vida. Que filho? Ah, mas quando eu tinha 20 anos de idade. Ou seja, passado, presente e futuro não está separado para a psicologia. Passado, presente e futuro está circulando o tempo todo em nós. Então, quando a gente fala de valorizar a vida, de dizer não para o aborto, não significa que a gente está excluindo essas mulheres. Pelo contrário, de que forma que nós estamos cuidando dessas mulheres que estão feridas, né, que estão com seus sintomas. E como que é cuidar? Respeitar, não julgar, acolher a dor. E a Nazaré hoje mais cedo nos trouxe, né, a preleção dela a respeito da força das rosas, e quanto esses acúlios, esses espinhos, por vezes estão entranhados, deixando as feridas abertas que sangram até hoje. Como você disse, né, para a psique não existe nem o passado, nem o presente. E como certa vez eu ouvi, a culpa é um excelente mestre, mas um péssimo companheiro. E poder auxiliar esse espírito, esse ser, para lidar com o sentimento de culpa, para que essa ferida possa ser fechada e continuar a sua existência, é muito difícil. E é interessante porque quando a pessoa percebe, né, que aquele sintoma que ela está trazendo, né, às vezes de dores no corpo, como eu disse, 15 anos depois, 20 anos depois, e que ela percebe que tem conexão com a culpa, olha que interessante, a vacina, né, para aquela dor é a pessoa se permitir, se sentir merecedora do amor daquele filho que não pôde vir. É a pessoa conseguir, em alguma sessão, em algum momento, dizer, eu suporto que eu amo meu filho. Mesmo que eu tenha interrompido a vida dele, eu posso suportar que eu amo muito, porque eu achava que eu odiava. Mas eu posso suportar que eu amo. E eu posso suportar que talvez ele me ame também. Sim. Aí eu tenho uma mãe que se liberta, eu tenho um filho que se liberta. O resto é com Jesus, gente. Aí assim a vida dessa mulher, ela volta. E não pense que é só as mães, não. Isso também fica no coração dos pais. Tá? Isso também fica, porque eu também já atendi muitos homens que foram lá para fazer o aborto, né, com a namorada, e depois casa com outra pessoa. Aí, quando vai ter o primeiro filho, começa uma angústia. Uma angústia, uma angústia, uma angústia. E o que será que é essa angústia? Aí vamos trabalhando, né, vai descendo as camadas. Não, será que meu filho vai ter algum problema? Porque, né, quando eu tinha 20 anos, eu fiz um aborto com a minha namorada. E quando que essa angústia vai se libertar? Quando esse papai também se permite amar, liberar o fluxo de amor para aquele que não veio. Uai, Letícia, mas eu vou amar alguém que eu mandei embora? A gente ama. A gente ama. Só que o ato não deixa a gente perceber isso. Tá? E o quanto que esse pensamento mágico de um pai que imagina que talvez o seu próximo filho possa reencarnar com uma questão de saúde, porque é uma relação mal resolvida nossa com o nosso pai maior, entendendo que nós somos culpados por essa questão, estamos sendo julgados e penalizados, né, Cris, por Deus. Trabalhar essa relação é fundamental também, né? A grande beleza de sermos co-criadores da vida é que a responsabilidade final não é nossa, né? Com as gestantes que eu atendo, alivia muito elas, porque assim, a gravidez gera uma série de ansiedades, preocupações, aquela coisa de se alguma coisa não está dando bem, a culpa é da mulher, tem esse peso muito grande, né? E em muitos momentos eu pergunto para elas assim, escuta, de quem é esse filho? Aí ela fala, é meu. Eu falo, não. De quem é esse filho? Do meu marido?
Aí eu falo, não. Ela já me olha assustada, tipo, você está dizendo que eu traí meu marido, né? Eu falo, não, esse filho é de Deus. Ele só está te emprestando. E o mais importante que você precisa é oferecer o seu melhor. O resto não nos cabe. Não nos cabe nem se meu filho é perfeito no útero, nem se meu filho nasce bem. Não nos cabe o controle dessa vida que nos está sendo emprestada. E trabalhar, tirar essa ideia fantasiosa de uma ação minha leva a uma consequência no meu filho. Isso, às vezes, tem muito também a ver com essa história do espiritismo, da ação e reação. É óbvio que essas leis existem, mas não nos cabe gerenciar e controlar essas leis. Por isso que existe um instituto só para isso, lá no plano espiritual, porque é muito complexo, são muitas variáveis, porque tudo foi planejado para que nós todos hoje estivéssemos aqui nesse momento. Olha quantas variáveis aconteceram para isso acontecer. Nós não temos nem inteligência habilitada neste momento para gerenciar isso. Existem inúmeros atenuantes nessa história toda, da compreensão onde aquele ser se encontra inserido, né? Como você colocou, as questões sociais. Uma vez até conversando com um colega da Associação Jurídico Espírita, ele nos trouxe que, no olhar dele, nós temos ali contribuídos para falir uma série de planejamentos reencarnatórios. Ou seja, também somos corresponsáveis nessa história toda se nós somos co-criadores. Tem a questão de você responsabilizar o ser, mas é algo compartilhado também dentro de um meio social. Eu creio que dentro de certos aspectos éticos, né, Zé, a maior lição que nós temos depois do equívoco é o que Jesus nos coloca, no sentido de que vai, não peques mais, e aqui o termo do pecar em grego significa vai, não equivoque, ou não erre mais o caminho, siga, extraia o maior aprendizado desse momento doloroso, continue de pé e cabeça erguida, porque isso faz com que ele consiga se libertar daquele sentimento de culpa, continue e entenda que ele é amado e outras oportunidades virão, né? Eu gosto muito de uma frase de Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Então a gente está hoje num momento assim da humanidade, talvez assim, né? Em que a gente pode exercer mais livremente o nosso livre-arbítrio. A gente pode escolher de tudo, entendeu? A gente pode escolher coisas que a gente era inimaginável algumas décadas atrás, né? As mulheres alcançaram totalmente quase sua liberdade, né? Alguns países ainda por motivos religiosos não. Mas assim, o desafio está lançado para todos nós. Então, a ética, o ser ético é muito importante hoje. Quando a gente entende a ética como o estudo entre o bem e o mal, vamos dizer assim. É diferente da moral, que é entre o que é certo e o errado. O certo e o errado, eles são temporais, né? Porque numa sociedade, o que é certo muitas vezes numa época, posteriormente não vai ser mais certo, mas a ética ela permanece. Então, ser ético, ser um homem de bem, é o nosso desafio em qualquer situação. Então, os desafios que vêm, como dor, como sofrimento, muitas vezes são testes para nós, para a nossa humanidade. Então, é importante a gente manter uma conduta, né? Conduta do meio, a conduta correta, conduta do bem. E a linha da bioética espírita é essa aí, é a ética que Jesus nos trouxe. Então, nesse livro aqui, vocês têm, nos capítulos finais, que é um capítulo só sobre a ética de Jesus. Então, bem interessante. Tá? E eu acho que uma coisa que não foi falada também é qual o nosso papel diante dos desafios que nos chegam na atualidade. Nós estamos com vários desafios aí, né? O Brasil está num caminho não muito correto, né? Porque a todo instante vêm essas leis, mudanças nas leis, a justiça tentando mudar, né, o que o Congresso, né, já estabeleceu, e sempre em desfavor da vida. Nós temos aí hoje, né, um infanticídio,
né, que o ministro aí já liberou, né, pelo menos com a liminar. E nós temos, pelo contrário, o Estatuto do Nascituro, que é um projeto, né, de lei da Câmara Federal de 2013, que concede ao feto todos os direitos da pessoa humana viva, já que já nasceu, entendeu? Então, nós, como sociedade, nós, como espíritas, nós temos que fazer a nossa parte também, cobrar. Tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem daqui, que está aqui nesse salão, participa dos movimentos de valorização da vida? Levante a mão. Pois é, poucos, né? Então, vamos sair com essa posição, pessoal. Não adianta ficar só achando que é certo, que é correto, mas a gente tem que dar a nossa parte. Só emendando, já que o Zé Roberto falou dessa história, para resumir bem para vocês o que está acontecendo. E o mais interessante é assim, o poder da divulgação da informação, né? Porque não chega só o que querem que cheguem até nós. Então, assim, neste momento, a discussão toda é política. Com a mudança de governo, entrou uma equipe que é a favor do aborto legalizado em qualquer idade. Fato. Com base nisso, esse ano, em fevereiro, o Ministério da Saúde soltou uma normativa dizendo que a gestação em casos de estupro, que é a única que é legalizada pelo nosso Código Penal, poderia ser realizada em qualquer momento da gestação. O barulho começou aí. O barulho foi tão grande que, no mesmo dia, a ministra da Saúde teve que vir a público, cancelar essa normativa e dizer que ela não participou disso e que isso era uma viagem. Só que o burburinho começou. Por quê? Eu explico para vocês. Porque na lei está escrito que é autorizado o aborto. Quando o legislador fez isso, ele se baseou no conceito de aborto. O que é o aborto? É a interrupção da gestação antes da viabilidade do concepto. E isso vai variar de acordo com o avanço da ciência. Antigamente, um concepto só era viável depois de 32 semanas. Hoje, atualmente, um bebê de 22 semanas, se nascer e receber os cuidados adequados, ele pode sim sobreviver. Então, a discussão toda começa por aí. Só que a pessoa... Vocês têm que ter muito cuidado com pessoas muito inteligentes. Porque o inteligente pode te convencer de coisas que você nunca imaginou que existissem e que são completamente falsas. Então, aqueles que querem convencer na legalização do aborto, não só no caso de estupro, mas em todos no futuro, porque isso tem toda uma história de organizações mundiais para o aborto, tem toda uma série de coisas por detrás. Continuando essa história, e já assustado com isso, o que o Conselho Federal de Medicina fez? Ele soltou uma resolução justamente para proteger esses embriões, esses fetos viáveis. Para dizer que se fossem... Porque qual era o grande problema? Se eu interrompo uma gestação de uma mulher vítima de aborto, de um bebê de 28 semanas, e ele nascer vivo, o neonatologista vai ter que dar assistência a essa criança. E se ela proteger, quem vai criar essa criança? Se essa mãe se negou? O Estado? Ah, isso tem um custo, hein, gente? Ainda mais se ele prematuro tiver alguma deficiência, alguma paralisia cerebral. Então, para resolver esse problema, resolveram fazer o seguinte, a famosa assistolia fetal. O que é isso? É injetar cloreto de potássio no coração dessa criança para matá-la antes que ela saia. Só para vocês terem uma ideia, em 2012, o Conselho de Veterinária proibiu a realização de assistolia em qualquer animal. Tamanha dor que esse procedimento pode causar. Então, diante dessa situação, dessa possibilidade, o Conselho Federal de Medicina soltou uma normativa para os médicos, dizendo para eles o seguinte: as crianças viáveis não podem ser assassinadas dentro do útero. Isso é um feticídio. Pode ser normal para alguém que não entenda do assunto, mas um médico que conhece do assunto, ele não pode fazer isso. Senão ele vai ser julgado. Essa foi a resolução. O pessoal, junto com um monte de gente, entrou com a DPN lá no Supremo, e o Alexandre de Moraes disse: o Conselho Federal de Medicina não pode regular. Então, essa normativa está suspensa. Isso fez um barulho no Brasil, né? Vocês sabiam que 2 dias depois, o próprio Conselho Federal de Medicina conseguiu, no TR-4, a anulação dessa decisão do Alexandre de Moraes, porque ela foi autocrática.
Enquanto não passasse pelos 10 ministros do Supremo, vale ainda a resolução do Conselho Federal de Medicina. E, inclusive, hoje, depois do feriado, se reiniciou o julgamento dessa determinação do Alexandre de Moraes. E o primeiro voto já foi contrário a ele. Por quê? Porque disseram o seguinte: o CFM, como conhecedor da ciência da vida humana, tem sim a competência de dizer a partir de que momento esse indivíduo está vivo. E nós, brasileiros, o Brasil ele é signatário da Declaração dos Direitos Humanos, de várias declarações que garantem o direito à vida do indivíduo. Então, por enquanto, até que se negue, você não pode matar um bebê dentro do útero da mãe. É mais ou menos isso que está acontecendo. Qual é o nosso papel? Só para continuar, para finalizar. Qual é o nosso papel? Imediatamente, quando Alexandre de Moraes suspendeu a normativa do CFM, 32 deputados a favor da vida entraram com um projeto de lei para que, finalmente, no nosso Código Penal, já que o pessoal não entende a definição de aborto, que lá no Código Penal esteja escrito que o aborto é a interrupção da gestação antes da viabilidade, ou seja, 22 semanas. Então, o que a gente precisa agora é o quê? Fazer barulho. Falar com não com esses 32, porque esses 32 já estão defendendo. Falar com os outros deputados para que, quando isso for votado no Congresso, esse projeto de lei seja aprovado. E aí sim não vai haver Supremo juízes, seja lá o que for, que determine quando que a vida vale ou não. Por quê? Porque, sim, foi o que eu falei, a vida humana ela existe a partir da concepção. O valor que se dá a ela vai depender da cultura. Por exemplo, em Israel, a qualquer momento, se um casal achar que aquele bebê tem algum problema, ele pode interromper essa gestação até a hora do parto. Até a hora do parto, eles podem causar a sistolia desse bebê e matar esse bebê porque ele não é perfeito do jeito que eles queriam. Isso é cultural. Vai ter as suas repercussões? Às vezes guerras, né, gente? Não se sabe. Mas o fato é esse. E a nossa sociedade, ela é religiosa, ela é pró-vida. Então, não dá para 2 ou 3 pessoas que estejam no poder falar contrariamente ao que a maioria da população quer. Por isso que esse projeto de lei tem que ser aprovado na Câmara, porque aí ela vale como lei de acordo com a vontade da maioria da população do nosso país. E, Cris, a consequência disso tudo, né? Lembro de conversas com a doutora Marlene colocando o que foi trazido por Chico, de que a legalização do aborto no Brasil teria como consequências espirituais muito importantes, impactando, né, Letícia? Justamente na grande missão desta nação como coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Madre Teresa de Calcutá, ela disse também, né, que a maior causa de violência no mundo é o aborto. Sabe que a doutora Marlene uma vez contou para a gente, o Décio deve ter ouvido isso dela também, Roberto Lúcio, que no momento em que o Supremo autorizou a interrupção do anencéfalo, ela recebeu uma comunicação ali dizendo assim: eles arcarão com as consequências de tamanha trevosidade. A quantidade de espíritos trevosos que começaram a rodear aquele local, e a gente sabe, de lá para cá, todas as ações que eles têm feito são simplesmente consequências de conexões mentais que eles fazem. Então, por enquanto, está ali, no Supremo. Mas, se virar uma lei nacional, isso pode repercutir sobre toda a vibração do país. A gente precisa lembrar, né, que tudo tem uma repercussão. Então, por exemplo, eu trabalho muito com constelação familiar e trabalho com genogramas. Então, quando a gente quer identificar algum sintoma na pessoa, a gente vai construir no genograma, que inclusive veio da psiquiatria, né, veio com Bowen. Então, a gente começa lá na geração do tataravô, do bisavô, do avô, dos pais. E aí a gente vai fazendo o estudo transgeracional dos traumas, daquilo que às vezes, a 4ª geração aqui está pagando. Bowen chamou isso de caderno de contas. Então, o que ele dizia? Olha, aquilo que ficou sem ser resolvido numa geração, quem vai pagar a conta? A próxima. Então, nós estamos, às vezes, pagando conta de gerações passadas. Eu, às vezes, estou querendo, né, sei lá, ficar rico, ter terras, porque o meu bisavô perdeu terras, porque foi roubado, porque foi assassinado. E aquilo está no caderno de contas do meu genograma familiar. Agora, imagina isso quando a gente fala
de abortos o tempo todo sendo provocados, né, com crianças que poderiam estar aqui nascendo. De que forma que as outras gerações vão arcar com isso, gente? Um trauma que eu não trabalho nessa geração, aqui, o que eu não trabalho aqui, quem vai pagar a conta? Minha filha. Nossa, Letícia, está sendo radical. Psicologia sistêmica. Boeing. Tá? Ivan Nadi também trabalhou com isso, um psiquiatra húngaro, trabalhou com caderno de contas e com essa transgeracionalidade do trauma. Então, imagina isso no nível da vida. E essas pessoas que defendem esses procedimentos de interrupção de gestação, a gente não vai convencê-los com doutrina, a gente não vai convencê-los com as informações do plano espiritual, a gente vai convencê-los com ciência. E um exemplo muito claro é o seguinte, eles dizem assim, mas a mulher que faz o aborto clandestinamente, ela morre mais. Mentira! É só olhar a estatística da mortalidade em países onde o aborto é legalizado. Estados Unidos, Londres. Elas recebem a assistência adequada, mas o que é que aumenta a mortalidade dessa mulher? Interromper uma gestação viável. Uma coisa é um corpo, um planejamento, aquele embrião não está com fluido vital, não está acontecendo, não precisa prosseguir. Ela vai perder esse bebê, ela vai sangrar, mas ela vai se recuperar rápido. Agora, quando uma coisa está evoluindo naturalmente, está fixada nesse útero, está evoluindo, e você arranca isso, é inevitável que hajam consequências. Seja ele realizado lá na esquina, ou seja no melhor hospital de ponta. Vocês entendem? É com esses argumentos que a gente vai conseguir convencê-los. E esse é um dos motivos pelo qual eu fiz o livro em 2007, refiz em 2017. Por quê? Para juntar argumentos científicos, psiquismo fetal, aprendizado intraútero, memórias de vida passada, não chegando à vida passada, não, mas na regressão de memória, às vezes indivíduos adultos contam coisas que só a mãe deles sabiam. Como é possível isso? Porque aquele ser informação já está registrando tudo. É com essas comprovações que a gente consegue embasar a importância da vida até que eles consigam evoluir, entender, compreender a grandeza desse processo dessa forma que a gente consegue hoje em dia. Desde o espírito antes do corpo. Bom, o tempo urge, o tema é complexo, nós estamos caminhando ali para os últimos minutos, né? E eu gostaria que cada um de vocês trouxesse ali as suas considerações, a AME constantemente os escute, né, relacionado ali às questões que foram levantadas hoje. Inclusive no site da AME Brasil tem diversas palestras, diversas mesas ali de discussão. Tem as nossas obras publicadas, uma delas que eu não tinha citado, Temas de Valorização da Vida, o Aborto em Questão, que é do Paulo Batistuta, lá do Espírito Santo também. Então, material tem muito, e ainda muito será desenvolvido, justamente para fundamentar nas questões científicas e entendermos ali a importância de trazer temas que são tão áridos, que nos incomodam tanto, mas que são absolutamente necessários de serem discutidos. Então, queria passar para vocês para essas considerações. Não, nesse momento, a gente tem que lembrar da nossa mestre, né, doutora Marlene Nobre, né, que assim nos inspirou, né, na medicina espírita e também no seu trabalho de valorização da vida, né. A luta dela, né, quando foi até Brasília para defender os fetos anencéfalos, junto com a doutora Irvênia, quer dizer, mesmo sabendo, né, das dificuldades que ela teria, ela manteve, né, essa postura que eu acho que a gente tem que seguir, né, a ida dela também na Europa para levar esses conhecimentos para os europeus, né, que estão, infelizmente, afastados, né, a grande maioria daquele povo da espiritualidade, né, levando esse conhecimento que para nós aqui sobra, né, mas para eles é muito deficiente. Então, a gente tem que seguir esse caminho, né, sermos exemplos. E a gente escuta muito pela mídia, né, poxa, o Brasil, país que está em desenvolvimento, não aprovou o aborto ainda, né? A Europa, todos os países né, praticamente o aborto já é legal. Isso é um sinal de subdesenvolvimento.
Então, a gente tem que refletir, porque nem tudo que vem desses países é bom. Tá? Então, nós temos que fazer a nossa parte, rezar muito pelo nosso país, pelo nosso mundo, né? E continuarmos nessa missão de espíritas, de valorizar a vida e lutar por ela. Eu fico e reafirmo, né, que nós somos o milagre da vida. Espero que vocês possam se preencher disso. Eu sou um milagre, porque a gente não veio escarrado nem cuspido, né? Nós viemos com um grande planejamento divino. Então, a vida é muito importante. Bom, falando em nossa mestre, né, eu acho que, assim, com relação à vida, desde a concepção, nós temos que ser intransigentes. Tá? É ali que se inicia a vida humana, é ali que ela deve ser respeitada, é ali que ela deve ser defendida. Uma das minhas grandes paixões é poder falar por eles que não podem, mas que nós não sejamos julgadores, e sim informados, que a gente encontre cada vez mais informações e embasamentos não passionais, não dogmáticos, mas sim racionalizados, que nos ajudem a conectar-se com a vibração daquele irmão, para que ele possa compreender quanto equivocado está o seu pensamento. Obrigado, Cris. Obrigado, Letícia, ao Zé. Obrigado a cada um de vocês pela atenção. E nós vamos caminhando ali para o nosso último momento, finalizando as atividades de hoje. E amanhã estaremos de volta, mas a Ioana vai, posteriormente, à fala do nosso querido Roberto, trazer como que será o nosso programa amanhã.